Você teve que aprender novas habilidades ou novos conteúdos. E aí, para isso, você fez cursos, leu livros, etc. Mas na hora de aplicar na prática, você não conseguiu sair do canto? Se você já passou por isso, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes, sou mentor de estudos e aprendizagem e semanalmente eu trago aqui no canal conteúdos relacionados a estudos e aprendizagem. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida e ativa as notificações, porque assim você vai ficar sabendo quando sair vídeo novo. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Deixa eu te confessar uma coisa, quando o assunto é aprender algo novo, eu já fui essa pessoa de achar que aprender é apenas você pegar lá alguns livros, fazer alguns cursos e acumular um monte de conteúdos. Mas daí eu percebi que eu tinha dificuldade de aplicar esses conteúdos na prática. E aí eu fui buscar como que as grandes empresas no mundo fazem para treinar seus funcionários. E você sabe como é que elas fazem? Elas não enchem os funcionários de conteúdos, de cursos, de livros, não. Elas utilizam uma metodologia prática chamada de 70-20-10. Então nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você utiliza essa metodologia, que é uma metodologia de você aprender com a prática. E como que você aplica isso nos teus estudos e no teu processo de aprendizagem, para assim você fazer uma transição de carreira, ou você aprender uma nova habilidade, ou você resolver um problema real na sua empresa. Bem, mas o que é esse método 70-20-10? De uma forma simples, ele diz que 70% do teu tempo de aprendizagem deve ser focado no problema, ou seja, qual é o problema que você quer resolver. Porque a partir desse problema, você vai refletir sobre ele, você vai buscar formas de aprendizagem, você vai buscar quais habilidades e conhecimentos você precisa desenvolver para resolver aquele problema. Então 70% do tempo é nisso, é no problema. Daí 20% do tempo você vai focar em pessoas, ou seja, você vai conversar com pessoas, você vai fazer o que a gente chama de brainstorming, né? Ou seja, você vai juntar pessoas para poder traçar novas ideias, insights e formas de resolver aquele problema. E aí o ideal é que você busque pessoas que já passaram por esse problema e que já buscaram esses conteúdos, porque daí você economiza muito tempo, né? Você vai direto ao ponto, pegando conhecimentos que de fato resolvam aquele problema. E aí 10% do tempo apenas você vai focar estudando, aprendendo essas habilidades e esses conhecimentos. Então veja que o processo meio que se inverte, né? Normalmente você estuda uma coisa para depois aplicar. Nessa metodologia não, você primeiro vê qual é o problema que você vai resolver para só depois você buscar os conteúdos que você precisa para resolver esse problema. E Rafael, como que eu só vou passar 10% do meu tempo estudando? Porque você já sabe exatamente quais são as habilidades que você vai resolver e você vai focar sempre em microproblemas, tá? Então você vai pegar o teu grande problema, a tua grande demanda e vai dividir em pequenas demandas. E aí para cada demanda que você precisa resolver, você vai estudar um conteúdo específico de uma forma rápida e direta. Então você vai ganhar muito tempo com isso. Então, por exemplo, né, se você quer aprender a tocar um instrumento musical, você vai aprender a tocar violão. Ao invés de você passar horas e horas fazendo curso, assistindo videoaula, lendo livros, não. Pega o violão e começa a tocar. E aí, à medida que você vai tocando, você vai descobrindo o instrumento, você vai vivenciando aquilo, e aí você vai aprendendo aos poucos, né? Você sempre vai buscando a prática para depois ir para a teoria. Lembre-se que quando você aprendeu a falar e a escrever, você não fez um curso, você não leu um livro para aprender a falar e a escrever. Você foi falando e você foi escrevendo até que você desenvolveu essa habilidade. E aí, claro, depois você foi aperfeiçoando, né? Aprendendo português, gramática, etc. Mas tudo começa pela prática. E isso é o erro de muitas pessoas. E querer. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar a teoria, não, tá? Mas muitas pessoas cometem o erro de passar muito tempo estudando algo que não vai ter uma aplicação direta naquela demanda. E aí você estuda e acaba esquecendo, porque é um conteúdo que você acumula e não coloca em prática. Segundo a neurociências, o nosso cérebro ele aprende muito mais quando ele vê um propósito, um motivo real para aquele aprendizado. Então, quando você foca em aprender algo para resolver um problema, então o teu cérebro entende que aquele conteúdo é relevante e aí você aprende muito mais
em menos tempo. Então é por isso que esse método é tão eficiente. Agora eu vou te dar algumas dicas de como que você evita alguns erros nesse processo, tá? O primeiro erro é você não planejar os teus estudos. Ou seja, você pega o problema que você quer resolver e aí você já começa a estudar sem planejamento. E qual é o erro disso? É porque se você é uma pessoa que tem um tempo escasso, que você trabalha muito, então você não vai conseguir ter consistência. Você vai estudar um pouquinho e depois já vai parar, tá certo? O segredo do aprendizado é quando você consegue ter consistência, é quando você aprende de uma forma organizada e disciplinada, tá certo? Então veja, quando você for aprender uma nova habilidade, então faça um raio-x do seu dia, da sua rotina, para poder você encontrar horários disponíveis que você vai ter para aprender algo novo. Não precisa ser muito tempo não, tá? Pode ser 1 hora por dia, 2 horas por dia. O importante é que você encontre esses horários e estude todos os dias. É a consistência, é a disciplina que vai fazer com que você evolua sempre, tá? É muito mais importante você estudar todos os dias mais um pouquinho do que você ter uma demanda específica e aí você usar muitas horas para resolver aquela demanda. Por quê? Porque quando você fica muito tempo sem estudar, você perde a intimidade com os estudos, né? Então você primeiro, vai passar muito tempo para aprender uma coisa e a chance de você esquecer é muito rápido, tá? Então tenha consistência. E para isso, eu vou deixar aqui no link da descrição o meu curso sobre planejamento de estudos, onde você vai poder planejar os teus estudos de uma forma eficiente, mesmo que o teu tempo seja escasso. Outro problema que as pessoas cometem é de querer resolver tudo sozinho, tá? Não tenha vergonha de pedir ajuda, principalmente para pessoas que já passaram por isso, tá? Então converse com as pessoas, inclusive elas vão te ajudar a ter novas ideias, a ver novos pontos de vista, tá? Então quando você faz isso, o teu processo de aprendizagem ele se torna muito mais fácil e muito mais curto, porque você vai direto ao ponto, pegando dicas de pessoas que já passaram por aquilo. Um outro erro que as pessoas cometem é de não fazer um feedback do processo de aprendizagem. Então sempre faça essa avaliação, sabendo o que você aprendeu, o que você não aprendeu, quais foram as dificuldades de aprendizagem que você teve, como que você pode resolver esses problemas, tá? Buscar novas opções de aprendizagem. Então se você gosta mais de estudar por livros, então busque os livros. Eu prefiro estudar por vídeo, então busque o vídeo. Então essa autoavaliação, ela é muito virtuosa, tá? E pouca gente faz, então faça sempre essa avaliação de aprendizagem. Mesmo que você vai gastar um tempo fazendo isso, mas é um tempo que vai fazer você economizar tempo lá na frente. E o último erro que as pessoas cometem é de não ter o hábito de leitura. Veja, você tem que cultivar o aprendizado contínuo, que é o lifelong learning, ou seja, aprendizado ao longo da vida. Não deixe para buscar conhecimento apenas quando você tiver um problema para resolver, não. Sempre crie demandas de aprendizagem. Então sempre leia livros. E aí se você não tem o hábito da leitura, ou se você já consegue ler, mas quer melhorar esse hábito, eu vou deixar aqui na descrição o meu curso sobre hábito de leitura, que vai te ajudar nesse processo, tá? Invista no seu conhecimento, compre livros, que é a forma mais fácil de você adquirir esses conhecimentos e de você entender a mente de pessoas que tiveram sucesso, que chegaram lá, tá? Então, invista no seu conhecimento, invista no seu processo de aprendizagem, porque com isso você vai ter muito sucesso na sua vida, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha tido valor para você. Não esquece da curtida e até mais. Tchau, tchau.